所以我们首先要请出的是我们来自巴西的这个农村劳动者组织的一位代表，他的名字叫阿达尔贝托·马丁斯。我们有请马丁斯博士来给我们更多的讲一讲巴西的土地斗争和农村劳动者组织，你们在做什么？你们的故事是什么样的？有请。Boa tarde, companheiros, amigos do Sul Global. Quero aqui agradecer a oportunidade de estarmos nesta tarde com vocês, compartilhando a história do meu povo e do meu país. Irei abordar alguns aspectos da história brasileira, procurando indicar oportunidades perdidas para a realização da reforma agrária em meu país. Então, desde já, para vocês, chineses, sobretudo, em meu país não houve a reforma agrária e até hoje lutamos para realizá-la, e isso é uma das nossas marcas profundas da nossa história. A nossa história ela tem marcas fundacionais. 3 delas são muito importantes na nossa trajetória: o genocídio dos nossos povos originários, a escravidão e a concentração das terras. Eu vou falar um pouco disso. Essa imagem já nos indica algo, né? A captura de índios por colonos portugueses para o trabalho escravizado. E aqui, né, também é uma pintura que revela a força da opressão de escravistas sobre o povo africano que foi escravizado em meu país. Comecemos pelo genocídio desses povos originários brasileiros. Aí é o continente brasileiro e os diversos povos que habitavam, né, o meu país. Em 1500, com a chegada da colonização, da invasão, da ocupação portuguesa, se estimava uma população de povos originários em torno de 5 milhões de pessoas, sendo que 3 milhões viviam na região amazônica, 1 milhão desses povos viviam no litoral brasileiro e outros 1 milhão de indivíduos estavam no continente, organizados em mais de 150 povos. A tragédia deste processo colonial foi a sumária matança, o genocídio desses povos. Em 1822, com o fim da colônia portuguesa em meu país, com a nossa independência, restavam apenas 600 mil indivíduos desses povos originários. A outra profunda marca do nosso povo é a escravização, a escravidão dos povos africanos. Entre 1501 a 1867, se estima que entre 23 a 24 milhões de pessoas foram capturadas e escravizadas na África. Desses 23 milhões, 11 a 12 milhões morreram antes de chegarem a ser embarcados nos navios. 12 milhões e meio de escravizados africanos entraram nas 36 mil viagens transatlânticas para a América. Apenas 10 milhões e 700 mil chegaram com vida ao continente americano, e destes, apenas 9 milhões sobreviveram aos 3 primeiros anos de escravidão. Desses 9 milhões, 4 milhões e 900 mil se localizavam em terras brasileiras. Não é? E boa parte desses escravizados no Brasil vieram da região da África Central, Ocidental, não é? Em especial do país, não é? De Angola. Em nossa terra, a história da sua concentração vem desde sempre. Antes mesmo dos portugueses chegarem ao Brasil,
não é? As duas maiores potências mercantilistas da época, Espanha e Portugal, já haviam dividido o mundo entre elas. Não é? Isso se tratou, não é? Se acordou e se chamou de Tratado de Tordesilhas, estabelecido ainda em 1494. E essa parte amarela, ainda não está o mapa, né? Muito bem. Deu algum probleminha aqui, mas a gente vai seguindo. Vejam que esta parte amarela é a parte que, na origem da chegada dos portugueses, era referida como a colônia portuguesa do Brasil. Então, o Brasil teria esse território. No entanto, a colonização portuguesa começa a ganhar a sua estrutura e o seu formato um pouco mais adiante, em torno de 1534, a partir de um regime fundiário que nós chamávamos de capitanias hereditárias, que é um regime fundiário que tem na centralidade a doação de terras, não é, da coroa portuguesa a donatários e a sesmeiros, que são colonos portugueses. E cada uma desses sesmeiros recebiam em torno de 13 mil hectares de terra. Então, cada colono português recebia em torno de 13 mil hectares para ali implantarem a plantation, ou esta empresa colonial de exploração. Não é? Então, nós vamos ter uma colonização marcada pelo regime de exploração dos recursos naturais e também, né, das forças de trabalho nacional ou transatlântica com o trabalho africano escravizado. Esse trabalho escravo se encerrará em 1888 com a abolição. Observem esse periódico que, na época, 1888, anuncia o fim da escravidão. E a lei que termina a escravidão no Brasil, ela é composta somente de 2 artigos. Fica determinado o fim da escravidão e que se revogue qualquer lei em contrário. Isso quer dizer o seguinte, que esses negros alforriados, libertos, não teriam mais acesso ao trabalho, porque não se associou ao processo de abolição, não é, a realização da reforma agrária. Esses negros libertos não teriam a oportunidade de acessar meios de produção fundamentais como a terra. Não é? É por isso que boa parte dessa força de trabalho irá migrar para as regiões, cidades portuárias, não é? E ali compondo uma massa de trabalhadores, não é? No único trabalho que era possível para eles, que só dispunham da sua força de trabalho, que era justamente serem estivadores dos portos. Com o fim da abolição, é importante que se compreenda que a escravidão ela era o fundamento do processo colonial brasileiro, seja da colônia portuguesa, seja depois com a independência. A nossa independência é de 1822, mas não se acabou a escravidão, não é, com a nossa independência. Ela vai acabar mais tardiamente, não é, quase 100 anos depois. Então, observe que, ao acabar, não é, com a escravidão, não é, cai o regime político. A monarquia, que era a forma política de gestão, de governo no Brasil, ela vai ser abolida e ali inicia-se a república. Mas uma república condicionada pelos grandes fazendeiros, condicionada pelos senhores das terras. Esses senhores das terras, então, vai dirigir a república. Não é? E isso vai trazer marcas muito profundas para a nossa sociedade. Ao entrarmos no trabalho livre, com o fim da escravização, não é, nós vamos ter, não é, um conjunto de pessoas libertas e um conjunto de camponeses que viviam da posse da terra, não é, sem oportunidade de trabalho, e esse trabalho seria definido na medida que houvesse, não é, a cedência de espaços dentro da grande fazenda.
Então, nós vamos ver que, com o fim do trabalho escravizado e o início do trabalho livre, entre os séculos XIX e o século XX, nós vamos ver um trabalho livre submetido aos senhores das terras. Então, nós vamos ver um trabalho livre subalternizado, não é? E isto vai marcar o nosso desenvolvimento econômico, porque esse conjunto de trabalhadores que estarão no interior das grandes fazendas não participarão dos mercados, não é? E não serão capazes, não serão envolvidos na organização do mercado interno. E, para agravar a situação, nesse período da República, dessa primeira República, as terras públicas passarão a ser gestionados pelos governadores das províncias. E esses governadores das províncias são os representantes institucionais desses senhores das terras, desses latifundiários. E aí a gente vai ver a expansão da grande fazenda sobre as terras públicas. Nesse contexto de uma profunda concentração de terras, eclodirá no interior do país, na virada do século XIX para o século XX, uma série de lutas e mobilizações camponesas. E eu aqui vou trazer uma delas, que é as lutas de Canudos no sertão, no interior da província da Bahia, que se realizou entre 1893 a 1887. Aí é uma imagem deste povoado, e esse povoado ele vai resolver e solucionar o problema de pelo menos 30 mil pessoas que aí viviam. E esse povoado parece pequeno, mas para a época, esse vai ser a segunda maior cidade da Bahia. Havia a capital dessa província, que era Salvador, e a segunda maior cidade vai ser justamente essa organização social chamada Canudos. E se chama Canudos porque ela se efetivou numa fazenda abandonada, em pleno semiárido brasileiro, não é? Que se chamava, esta fazenda chamava-se Canudos, e ali se organizou o Arraial do Belo Monte, onde viveram mais de 30 mil pessoas, orientadas por várias lideranças, né, mas tendo em destaque um religioso, né, chamado Antônio Conselheiro. Mr. Adalberto, please, 3 more minutes? Is it okay? 3分钟可以吗？5分钟？ Tá bem. 不好意思，不好意思。 Muito bem. Vejam que esta experiência histórica será combatida violentamente pelo Exército Brasileiro. Vão ser 5 expedições militares para derrotarem e destruírem essa experiência popular de organização da vida e da produção de 30 mil famílias. E nela será usada pela primeira vez na história brasileira o canhão contra o povo brasileiro. E aí vem algumas imagens ao final da 5ª expedição, né? E este é o que sobrou do povo de Canudos. Nós teremos um outro momento na nossa história brasileira muito importante, em que esta República dos Senhores das Terras será substituída por um golpe, não é? Um golpe político, e que vai instituir uma segunda fase da República Brasileira, onde iremos verificar a industrialização e a urbanização do Brasil. É o início da nossa industrialização nas décadas de 1930, 1940, 1950. No entanto, na década de 30 e parte da década de 40, nós vamos estar vivendo uma ditadura política civil que se chamou de Estado Novo. No entanto, essa industrialização só foi possível visto um pacto agrário entre a burguesia brasileira e os senhores donos das terras. E esse pacto implicava na não realização da reforma agrária e na não destinação dos direitos dos trabalhadores dos campos. Então, veja, o pacto para se avançar a industrialização significava não realizar a reforma agrária nas áreas consolidadas, leia-se áreas de plantio de cana, de café,
e não levar para o campo os direitos trabalhistas, em especial a sindicalização desses trabalhadores. É nesse contexto que nós vamos ver a industrialização brasileira ocorrendo, né, tendo como marca aí a indústria automobilística, mas a nossa economia se internacionaliza e ganha uma grande expansão urbana e industrial. E aí a construção de Brasília como símbolo, já na década de 50, desse período de modernização. Uma modernização que não resolveu o problema dos povos no nosso campo, não resolveu os problemas dos camponeses. E, por isso, nós vamos ver, nas décadas de 1950 e 60, a eclosão do movimento camponês, e, mais do que a eclosão do movimento camponês, nós vamos ver os camponeses se tornando sujeitos políticos, visto a organização e a comunicação de um projeto político social brasileiro. Então, pela primeira vez na nossa história, os camponeses serão portadores de um projeto de desenvolvimento nacional que terá a reforma agrária como centralidade. E nela, podemos destacar, dentre tantas outras lutas, podemos destacar nas Ligas Camponesas, que é uma organização de camponeses, ele está no Brasil inteiro, mas teve muita força no Nordeste brasileiro, que nesses 10 anos ela irá emergir e irá fazer uma grande movimentação, uma grande luta pela reforma agrária, não é? Em nosso país. Então, essas são as ligas camponesas. No entanto, todas essas lutas camponesas, sejam elas isoladas, radicalizadas, sejam organizações políticas que nesses 25 anos, não é? Até 64, vão existir no meu país, tudo isso vai ser interrompido, tudo isso vai ser cortado em função de um golpe militar que a classe dominante brasileira vai impetrar em nosso país em 1964. No fundo, nós vamos ter, a década de 60, um grande impasse. Para onde iria o desenvolvimento brasileiro? Para um capitalismo autônomo, nacional, ou para um capitalismo dependente, não é? Numa constituição de um capitalismo monopolista de Estado, que foi isso que os militares desenvolveram ao longo da década de 70. Então, observem que o movimento Sem Terra ele vai surgir já num outro período, um período em que a urbanização já se pôs em meu país, né, um período em que a industrialização já está num grande estágio de desenvolvimento, né, o capitalismo monopolista está implantado em meu país, ainda que dependente, ainda que marcado por essas relações de dependência com os Estados Unidos. Então, o MST ele vai ser produto dessa extensão do desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro. Com a ditadura militar, a repressão é muito forte, mas esses militares irão pôr em processo a modernização conservadora da agricultura brasileira. Então, ao invés de realizar a reforma agrária, eles vão criar as condições para modernizar a grande fazenda, inviabilizando a reforma agrária. E o resultado desse processo de modernização conservadora da grande fazenda vai ser o êxodo rural, não é? E parte daqueles camponeses que decidem ficar nas suas regiões de origem passaram a se organizar e a lutar pela terra, não é? Era um conjunto de camponeses que viviam de arrendamento, que viviam do aluguel da terra de outros, e se organizam e passam a ocupar as terras improdutivas, com apoio naquele período, um período marcado pela ditadura militar. Nós tivemos o apoio da Igreja Católica e da Igreja Luterana, isso no final da década de 70. Então, uma das nossas marcas vai ser a ocupação da grande fazenda, a ocupação de terras pelos conjuntos de camponeses, como mostra essa imagem aí, essas duas imagens, né? Uma no Nordeste e outra na região sul do país. E assim vai surgir o movimento Sem Terra, não é? E esse movimento Sem Terra, ele vai ter 3 vetores de formação, de constituição. Um primeiro vetor são a luta direta dos trabalhadores, que são as ocupações de terras promovida por esse conjunto de camponeses. Será um segundo vetor que vai compor o nosso movimento, o ressurgimento do movimento sindical no campo, né, que vai questionar o sindicato dos trabalhadores que haviam intervenções dos governos militares,
não é? E um terceiro vetor é o trabalho pastoral, realizado pela Igreja Católica e a Igreja Luterana. Então, esses 3 vetores vão compor a fundação, a organização do Movimento Sem Terra. Toda aquela luta por terra é uma luta muito violenta, porque os latifundiários, os donos das terras, organizam forças paramilitares para reprimir esses trabalhadores camponeses sem terra. E foi através da luta do sem terra e através do estudo das lutas que antecederam o MST, como a luta das digas camponesas, de Canudos e outras ao longo da história, nós fomos desenvolvendo um método organizativo, que tem como princípios políticos a direção coletiva, a divisão de tarefas, a disciplina, o centralismo democrático, o estudo, a formação política e ideológica, o planejamento e, sobretudo, a luta de massas e a vinculação com a base. E, na medida que essas famílias conquistam a terra, a partir das ocupações, elas passam a organizar esses territórios, não é, que nós chamamos de assentamentos, organizando a vida, a cultura, mas também organizando as suas economias, a sua produção agrícola e, através dessas produções, organizando as cooperativas. Eu vou parar por aqui, porque, a partir daqui, a nossa companheira Tuíra, que está na mesa também, vai desenvolver um pouco mais, então, a atualidade dessa política do MST, da Reforma Agrária Popular. Então, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, não é? E fecho com essas imagens do Movimento Sem Terra, em alguns momentos das suas lutas no Brasil, sejam as marchas, não é? Sobretudo as marchas que nós realizamos nos anos 90 e depois nos anos 2000, sejam os nossos congressos. Aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio e uma história inteira de vida. Pátria livre, venceremos. Obrigado.非常感谢马丁博士啊，我真的不好意思打断您，因为特别是在您讲到那一段这个非常惨烈的历史的进程中，我必须要提醒你时间，因为我们还有其他几位很多这个内容要分享。